Olá, pessoal, bom dia para vocês, 7 horas em ponto. Hoje é dia 4 de agosto de 2025, uma segunda-feira. Uma segunda-feira importante porque marca a volta do país à sua, digamos, plena normalidade, né? Com a volta do Judiciário, que já aconteceu formalmente na semana passada, e agora a volta do Congresso, que deve acontecer durante o dia de amanhã. E o país muito polarizado, né? Chegando a essa etapa aqui sem saber exatamente como é que as coisas vão caminhar, porque nós temos diversas fontes de pressão atuando sobre as instituições, sobre o governo e principalmente sobre o poder executivo, né? Que lá no Congresso há uma pauta bomba esperando aqui a volta dos deputados e senadores. O Palácio do Planalto pisando em ovos ainda com relação aos Estados Unidos, porque as negociações ainda não encontraram um canal eficiente para acontecer, né, sobre o tarifaço. E assim segue esse comecinho de semana no Brasil. Vai ser uma semana que a gente sabe que vai ser uma semana muito importante e definidora dos nossos próximos dias. O Supremo Tribunal Federal, na retomada dos trabalhos, segue também com as oitivas, preparando o ambiente para o julgamento das primeiras ações que podem acontecer ainda no final desse mês que está começando, né? Nós estamos a 26 dias, 27 dias do fim de agosto, talvez a gente já veja o início do processo de julgamento propriamente dito. Se não, no mês que vem, com certeza o Supremo Tribunal Federal começa julgando. O primeiro caso será o do Mauro Cid, depois todos os réus que fazem parte do Núcleo 1 e o rito a gente deve conhecer nos próximos dias. Então, bom dia para você que está despertando agora para essa segunda-feira e vamos nessa para ver como é que ficam as coisas no Brasil e no mundo a partir de agora. Bom, começando pela meteorologia, temos aqui na tela, já o Sato vai mostrar para a gente o mapa do Instituto Nacional de Meteorologia. Hoje está diferente da semana passada aqui esse mapa, porque na semana passada toda essa região central do Brasil aqui, especialmente o centro-oeste, estava tomada por uma seca muito, muito forte, né? Já índices de umidade relativa do ar tangenciando o mínimo, alertas para que as pessoas se contivessem, não praticassem esportes nas horas mais quentes do dia, mas agora começa a mudar isso tudo, tá? A gente pode ver que essa área amarela toda aqui é uma área onde podem acontecer chuvas, tá? E nós temos aqui, olha, um alerta nessa região central aqui de que persiste a baixa umidade, mas hoje em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, por exemplo, já está chovendo, o dia amanheceu lá com chuva, né? E eu me lembro disso quando morava em Brasília, lá tem uma chuva sempre no mês de julho ou de agosto que o pessoal chama de chuva da manga ou chuva do caju, que sempre cai, esse ano ainda não caiu. Eu estive esse fim de semana lá em Brasília, tempo maravilhoso, aquele horizonte amplo, né, com azul que enche os olhos da gente e muita seca, a grama já começando a secar lá na esplanada dos ministérios e a população de Brasília aproveitando, né, os últimos dias de conforto, porque a umidade relativa do ar tende a baixar abaixo dos níveis críticos, né? Vamos ver como é que vai ficar, então, a previsão para os próximos dias e o mapa da temperatura, porque hoje, aqui em São Paulo, o frio está bem menor, sabe? E em outras regiões do Brasil, no centro-oeste, por exemplo, no sul de Mato Grosso do Sul, onde as ondas de frio são avassaladoras, né? Também o dia amanheceu já com temperaturas beirando os 20 graus. Aqui em São Paulo, depois de muito tempo, nós tivemos um amanhecer hoje com 13,7 graus de temperatura, né? Então, aquelas temperaturas de 10, de 8 estão, por enquanto, no passado. Vamos ver como é que o tempo vai se comportar daqui para frente. Vou mostrar para vocês aqui a previsão do tempo hoje de manhã, com as máximas e as mínimas para as regiões mais afetadas por mudanças significativas da meteorologia, tá bom? Então começamos, olha, por essa faixa mais verde aqui, que pega o oeste de Santa Catarina e do Paraná, o sul do Mato Grosso do Sul e que desce até a porção norte do Rio Grande do Sul. Essa região toda aqui exposta a chuvas hoje de manhã, né? Olha, lá em Porto Alegre, o dia começou com 13 graus, a temperatura só vai variar até 15 graus, mas o INMET diz que vai haver pancadas de chuva e trovoadas isoladas lá na capital dos gaúchos, né? Em Florianópolis, muitas nuvens, temperatura variando de 14 graus na madrugada a 20 graus na hora mais quente do dia. Em Curitiba, capital mais gelada do Brasil, hoje está longe disso. Temperatura mínima de 14 graus, a máxima de 21 graus Celsius. Aqui em São Paulo, olha, poucas nuvens, mas nevoeiro com névoa úmida, temperatura variando, eu falei que eram 13,7, era a temperatura que eu vi quando levantei, às 4 e pouco da manhã. Mas aqui está dizendo que a mínima chegou a 12 graus em alguns bairros de São Paulo
e a máxima será de 27, portanto vamos ter uma tarde quente aqui. E no Rio de Janeiro a temperatura variando de 14 a 28 graus Celsius. Em Belo Horizonte, 10 graus de mínima, 25 graus de máxima. Vamos ver Goiânia e Brasília como é que estão? Goiânia, 30 graus Celsius de máxima daqui a pouco, o dia começando com 14, e em Brasília, temperatura variando também de 14 a 30 graus Celsius, tá? Esses são os destaques da meteorologia. Agora eu vou mostrar para vocês a página aqui do ICL e os destaques do dia de hoje, né? Começando pela informação do Datafolha. É uma informação alvissareira para quem torce contra a consolidação do fascismo pretendido pela banda do Bolsonaro. Está dizendo aqui o Datafolha que 61% não vão votar em quem promete livrar o Bolsonaro, né? E enquanto isso, em atos acontecidos durante o dia de ontem, alguns deles bastante numerosos, né? Boa presença de público. Os bolsonaristas ouviram dos governadores, especialmente do Tarcísio, que almeja a vaga de candidato à presidência da República, que Bolsonaro já está anistiado. Será que está? Vamos ver. Temos também como segundo destaque aqui no ICL a informação de que os organizadores da Flipei, que é a Feira de Literatura Pirata, né, um evento alternativo em São Paulo, vão fazer a feira apesar da censura da prefeitura, tá bom? O cancelamento, eu vou mostrar aqui para vocês por que foi que aconteceu o cancelamento. Olha só, é bonitinha a ilustração aqui, né, da Flipei. Vamos lá. Olha, aconteceu na última hora, não 10ª hora, por razões de natureza ideológica. É o que denunciam aqui os organizadores da Flipei. A reportagem no site do ICL diz o seguinte: 5 dias antes da realização da Festa Literária Pirata das Editoras Independentes, a Flipei, em 2025, na Praça das Artes, a Fundação Teatro Municipal de São Paulo enviou um ofício comunicando o cancelamento do evento. 5 dias antes, tudo organizado, tudo certinho. E os caras falam, não, acabou a festa de vocês. E por quê? O ofício do cancelamento, enviado na noite da sexta-feira, rompe um contrato assinado há 5 meses que previa, no caso de rescisão, a necessidade de um aviso prévio de pelo menos 15 dias, o que não aconteceu. O ofício da Fundação deixa claro o incômodo com os temas abordados por essa festa. O diretor da Fundação, Abrão Mafra, afirmou que o evento possui conteúdo e finalidade de cunho político ideológico. Para a organização do evento, o atual lobby sionista, acionado por diversas instituições contra a questão palestina, também se estende até aqui, né, motivando essa decisão da Fundação. Destacamos a mesa da Flipei, que discute a questão palestina com a presença do historiador judeu Ilan Pappé, um dos mais renomados intelectuais do mundo sobre o tema e que vem sendo perseguido desde que chegou ao Brasil. E também o militante Tiago Ávila, que estava na flotilha humanitária interceptada por Israel, né? Aquele episódio há mais ou menos um mês que a gente ficou aqui apreensivo para saber qual seria o destino dado a esses manifestantes que tentaram entrar em Gaza, né, numa barca que foi interceptada pelo exército de Israel. Para o Lindener Pareto, nosso Lindener aqui do ICL, o historiador, a decisão de revogação do uso da Praça das Artes por parte de Abrão Mafra de Oliveira Lopes não é apenas ilegal, uma vez que o contrato já estava devidamente assinado, mas um ato de censura contra a livre manifestação da arte, do debate e também da cultura. Censura que lembra os piores momentos da ditadura militar. Não nos iludamos, diz aqui o Lindener, ato de censura não é apenas contra os nomes e os debates que têm denunciado o genocídio em Gaza, mas também parte de um projeto político municipal extremamente autoritário que quer calar vozes críticas e dissonantes e tornar o debate cultural em uma das maiores cidades do mundo num debate medíocre e loteado por interesses escusos dos que planejam e hoje governam a cidade. Então está aqui a notícia, muita revolta, né, nos círculos cultos de São Paulo por causa dessa história de cancelar um evento porque alguém da Fundação achou que tinha conotação política e ideológica, enquanto, na verdade, o evento apenas aborda temas que estão sendo debatidos todos os dias, né? Vamos prosseguir aqui para ver outra informação importante, essa informação do Datafolha. Enquanto a direita brasileira briga para se aproximar do espólio de Bolsonaro, porque Bolsonaro é peixe fora d'água. Bolsonaro está inelegível, né, pelo TSE,
vai ser condenado este mês ou no mês que vem e não poderá disputar as eleições. Então, a disputa pelo espólio dele está gerando toda essa controvérsia que vocês veem aí, na direita, os candidatos a candidato tentando afagar ao máximo o Bolsonaro para herdar dele os votos da direita, né, sem os quais eles não são nada. Então, a notícia para eles não é boa. Por quê? De cada 10 brasileiros, pelo menos 6 se recusarão a votar em pessoas que querem livrar o rabo ou a cara, como queira, do Bolsonaro. Vamos ver aqui o que nos conta aqui o Igor Gello, na matéria publicada pela Folha Press e reproduzida aqui no site do ICL Notícias. Há quase um ano do início da campanha presidencial, o tema do golpismo ressoa com força entre os eleitores. E segundo o Datafolha, 61% dos brasileiros não votariam em candidatos que prometessem livrar de qualquer pena ou punição Jair Bolsonaro, seus aliados acusados de tramar contra a democracia e também os condenados pelo 8 de janeiro. Na pesquisa realizada nos dias 29 e 30 de julho, que ouviu 2.004 pessoas e tem margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos, o Instituto aferiu que 19% dos que foram ouvidos votariam com certeza em um nome com essa agenda, ou seja, de cada 10 brasileiros, 2 votariam em candidatos que se comprometessem com livrar a cara de Bolsonaro. 14% talvez o fizessem e 6% disseram que não responderiam. O tema é uma das pedras no sapato da direita. Presidentes podem indultar presos, mas a jurisprudência estabelecida pelo Supremo indica que isso não vale para crimes contra a democracia e o Estado de Direito. Foi o que ocorreu quando a Corte derrubou o perdão de Bolsonaro ao ex-deputado Daniel Silveira, aquele que quebrou a placa com o nome com o nome da vereadora do Rio de Janeiro que foi morta, né? E foi condenado por ameaças a instituições do regime democrático. Então, o Daniel Silveira foi devidamente devolvido à prisão e às penas que o Bolsonaro tentava indultar. Bolsonaro está no banco dos réus do julgamento da trama golpista no Supremo, que para ele e o presidente americano Donald Trump formam aqui uma trama persecutória. O aliado em Washington até deu ao ex-mandatário um duvidoso presente ao usar sua situação jurídica como uma das razões para recolocar o Brasil no topo da guerra comercial, aumentando tarifas de importação de produtos brasileiros a 50%. Deixou aliados de Bolsonaro que estão no poder nos estados, como o Tarcísio, do Partido Republicano, em apuros. O governador, assim como Romeu Zema, de Minas Gerais, saiu em defesa do Bolsonaro e acabou tendo de mudar o discurso de apoio a uma medida porque as ações são contrárias ao Brasil. Então está aqui a direita brasileira, ao mesmo tempo em que disputa o espólio, tenta se livrar da pecha de estar fazendo uma arapuca institucional para tentar fazer com que Bolsonaro fique livre das penas que deverá pagar, né, quando for julgado e condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Vamos para a próxima notícia. Nós tivemos ontem atos bolsonaristas em várias cidades brasileiras, alguns deles com participação bastante expressiva, né? E a respeito disso, olha, nós temos aqui no site do ICL a manchete dimensionando a participação do público. Foram 37.600 pessoas, segundo a USP, que é o dado que a gente adota aqui. Todo ato é balizado por esse levantamento feito pela Universidade de São Paulo. Vamos ler aqui um trechinho da notícia para vocês. O ato de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro na Paulista, em São Paulo, reuniu 37,6 mil pessoas no domingo, segundo metodologia do Monitor do Debate Político do SEBRAP, em parceria com a ONG More in Common. O método usa imagens da multidão que são capturadas por drone. A contagem é feita no momento de pico da manifestação. No caso aqui da manifestação de São Paulo, às 15 horas e 33 minutos, a partir de fotos que foram analisadas com softwares de inteligência artificial. A margem de erro é de 12%, indica um público de entre 33.100 pessoas a 42.100 participantes. É muita gente, né? Lembrando que eles não vinham reunindo sequer um terço disso. A última manifestação pró-Bolsonaro em São Paulo, ocorrida no final de junho, reuniu 12,4 mil pessoas na Paulista, número obtido pela mesma metodologia. Em abril, uma outra manifestação convocada pelo ex-presidente reuniu 44.900 pessoas. Em fevereiro de 2024, o ato com o ex-presidente reuniu 185
1.000 pessoas, portanto, muito maior do que essas manifestações de ontem, né? E aqui a matéria começa a explicar como é que é feita a contagem das pessoas. É um sistema bastante interessante que analisa fotos com recurso de inteligência artificial para contar quantas pessoas se aglomeram nessas fotos tiradas por drone, tá? Para o cálculo da multidão, diz aqui a matéria, foi utilizado o método Point-to-Point Network, desenvolvido por pesquisadores da Universidade Zhejiang, na China, e pela empresa Tencinet. O software treinado com um dataset anotado de fotos de multidões da Universidade de Xangai e também com outras imagens brasileiras coletadas pela USP. No método, o drone capta as imagens da multidão e o software analisa automaticamente essas imagens para identificar e marcar as pessoas que são registradas nessa foto. Utilizando inteligência artificial, o sistema localizou cada indivíduo, calculou quantos pontos correspondiam a pessoas na imagem, um processo que garantiu uma contagem precisa, mesmo em áreas que são mais densas, né? Segundo os pesquisadores, o método tem uma precisão de 72,9% e uma acurácia de 69,5% na identificação dos indivíduos. O erro percentual absoluto médio na contagem é de 12%, para mais ou para menos em imagens aéreas com mais de 500 pessoas. Agora, é inegável que havia bastante gente, né, muito mais gente do que nos últimos atos na Avenida Paulista, né? Daqui a pouco a gente volta a falar sobre essas manifestações e sobre o clima político no Brasil. Agora eu quero pular aqui o assunto para a gente tratar de um problema que vem por aí, sabe? A COP30. A COP30 em Belém do Pará já se antevê um caos ali na cidade. Por quê? A despeito de todo o tempo que passou e das promessas de que haveria, principalmente, hospedagem para acolher todo mundo que vem aí, a cidade de Belém não reagiu bem, né? Muitos exploradores dessa oportunidade aí estão cobrando uma fortuna por um quarto de motel, uma casa numa vila qualquer, das pessoas que virão para a COP30. Isso já gerou, inclusive, pedidos de troca da cidade, né, para evitar o colapso que vem por aí, o caos que vem por aí. Isso não décima hora, porque a COP está chegando, faltam menos de 3 meses, né? E aqui nós temos uma manchete no jornal Valor Econômico. Os países africanos começam também a se somar aos reclamantes, tá? As pessoas que estão vendo com maus olhos isso. E daí essa manchete. Se a COP30 não for inclusive em Belém, nós desejamos um outro local, diz o líder dos países africanos, né? Ele chama Ricard Muyungi, líder dos países africanos, e a reportagem trata do seguinte: o presidente do grupo de 54 países africanos foi o porta-voz da insatisfação dos países mais pobres do mundo, o Bloco em Desenvolvimento, e também dos países ricos com a falta de oferta de acomodações em Belém para a COP30 e o abuso dos preços praticados pela rede hoteleira e pelos donos dos imóveis. É uma marca isso, né? O comportamento oportunista de alguns empresários que veem, nesses momentos, a chance de fazer um verdadeiro exercício de chantagem aqui contra quem está vindo aí, né? Porque supostamente vai trazer dólares e a gente endinheirada. Mas aí as coisas começam a passar do razoável, e muito. O que disse aqui esse líder dos países africanos? A questão para nós não é sobre quartos, mas é sobre inclusão. Nós estamos falando de multilateralismo e de não restringi-lo ainda mais. Na reunião do Biro da ONU do Clima, mais conhecida como UNFCCC, a insatisfação com a logística em Belém foi o estopim de uma crise grave para a COP30. O líder africano, que é vice-presidente do Biro, disse que convocou a reunião para que os países pudessem entender o que é que está acontecendo quanto aos preparativos da conferência que vai acontecer em novembro lá em Belém. Ele diz que, como ele é o chair, que é o chefe do grupo, coordenador do grupo dos países africanos, outros presidentes de outras regiões do mundo estão em dúvida. 3 desses grupos, África, América Latina e o das Nações Insulares, pedem que a COP não aconteça em Belém, se o problema não for resolvido. Ele explica: é óbvio, se os quartos não são adequados em número suficiente, não podemos ter uma COP ali em Belém. E a questão para nós não é sobre quartos, mas sobre inclusão, repetiu ele. Precisamos garantir a inclusão, e isso quer dizer mídia, sociedade civil, delegados jovens. Portanto, há que haver quartos suficientes para garantir que todos sejam incluídos no processo e a preços acessíveis. Este é
o nosso ponto central. E ele continua. A maioria das COPs oferece um mix de acomodações de preços variados. O problema que estamos tendo com a COP30 é na definição de um padrão mínimo. Estamos contestando que todos têm que pagar, no mínimo, $100 por dia. Se alguém se alguém só tem $50 para gastar por dia, aí essa opção não existe para ele. Então, gente, está aqui, mal parada essa história da COP, né? Porque é um mico que está sendo antecipado há muito tempo, né? E nada se vê de concreto. O governador do Pará, prefeito de Belém, sempre reiterando que a cidade é muito acolhedora, vai abrir espaço para todo mundo, mas vai ser uma vergonha, né, se de repente as delegações se recusarem a vir ao Brasil por causa dos abusos praticados pelos empresários locais, né? Porque tem acomodações lá que chegam a custar tão caro quanto o próprio preço do imóvel para compra. Pode uma coisa dessas, né? Então, as reclamações são procedentes e a preocupação é grande, tá? E se nada for feito daqui para os próximos 3 meses, o Brasil vai pagar um mico horroroso, horroroso. Bom, já demos aqui um destaque negativo do dia, vamos dar um destaque positivo. Notícia aqui no site do ICL, dando conta para a gente de que 183 empresas brasileiras ganharam uma nova perspectiva comercial com as exportações de café para a China, né? Como a gente sabe, os Estados Unidos sobretaxaram o café brasileiro e até agora não houve nenhum indicativo de que o café passará para a lista de exceções. Ocorre que esta semana é uma semana muito importante, porque as tarifas começam a vigorar no dia 7. No dia 7, portanto, dentro de 3 dias. Se até lá não houver novas discussões, e tudo leva a crer que haverá, as coisas vão ficar muito mal paradas para alguns setores da economia brasileira, né? Os exportadores de café, por exemplo. Mas aí vem o alento, com a Embaixada da China acenando positivamente para o embarque de café para lá e 183 novas empresas autorizadas pelo governo chinês a fazer esse tipo de transação que envolve essa commodity, o café, né? Então tá aqui, olha, a foto do café do Cerrado e aí vem uma pergunta que eu vou deixar no ar aqui antes de começar a ler a matéria. Os chineses não tomam café, tomam muito pouco café. O consumo per capita de café lá acho que é de 2 xícaras por ano por habitante e eles tomam muitos chás, né? Não faz parte da cultura deles. Mas o café tem caído no gosto popular e o consumo tem aumentado paulatinamente. Mas para acolher a produção de café brasileiro, que certamente enfrentará barreiras nos Estados Unidos, o governo chinês vai ter que impor, de alguma forma, o uso do café numa cultura que não está acostumada a ele. Nós vamos ler aqui agora a notícia. A China autorizou 183 empresas brasileiras a exportarem café para o país, segundo a Embaixada Chinesa do Brasil. O anúncio foi feito no sábado 2 pelas redes sociais, já vou mostrar aqui a tuitada para vocês. A medida beneficia os exportadores brasileiros que foram aumentados com o tarifaço de 50% imposto pelo Trump na semana passada. Essas novas licenças para exportar café para a China têm validade de 5 anos, de acordo com a embaixada. A tarifa de 50% anunciada pelos Estados Unidos será aplicada a partir do dia 6 de agosto, atinge produtos como café brasileiro. Está aqui a tuitada, olha. A China aprovou a habilitação de 183 novas empresas brasileiras de café para exportação ao mercado chinês. Medida entra em vigor no dia 30 de julho de 2025, tem validade de mais 5 anos. A nova taxa representa um desafio para os exportadores brasileiros que venderam cerca de 8 milhões de sacas de café por ano para os Estados Unidos nos últimos anos. E agora eles buscam alternativas para o produto, enquanto isso, os exportadores ficam em compasso de espera, aguardando que o café seja incluído na lista de exceções ao tarifaço de 50%. E aqui é preciso dizer que a pressão e a expectativa não vem só dos exportadores brasileiros. Lá nos Estados Unidos, todo o segmento de cafés, bares e o café é um produto tradicional, né, na dieta dos cidadãos estadunidenses. Todos esses segmentos estão apavorados com o que vai acontecer aí, porque o preço do café, que já está lá nas alturas, vai subir muito mais com tarifaço de 50%, prejudicando muito mesmo redes de cafeterias como, por exemplo, a Starbucks, né? E outras por aí que ganharam o mundo e agora estão sob risco de ver a sua matéria-prima, né, sancionada com essa tarifa aí de 50%. A matéria aqui do ICL continua afirmando que em junho o Brasil exportou 440 mil sacas de café para os Estados Unidos. Isso é
quase 8 vezes mais do que 56 mil sacas vendidas à China. Os dados são do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil. O Brasil detém cerca de 1/3 do mercado de café nos Estados Unidos. O comércio é avaliado em 4 bilhões e 400 milhões de dólares nos 12 meses encerrados em junho. Então está aqui, uma medida uma medida alvissareira, mas vamos ver como é que isso repercute, porque quando você não tem demanda, não há por que importar, né? Nós tivemos aqui no Brasil, mudando completamente a pauta, né, passando da economia e do tarifaço para as questões políticas internas, a posse de Edinho Silva, que foi oficializado num evento como novo presidente do PT. E aí, na Folha de São Paulo, nós encontramos essa manchete. O PT precisa se preparar para o pós-Lula, diz o novo presidente do partido, Edinho Silva, ao tomar posse. Não se engane com essa manchete, porque o Edinho Silva é muito vinculado ao Lula, tá? Mas vamos ver o que foi que ele falou. O presidente eleito do PT, Edinho Silva, afirmou que no seu discurso de posse, que o partido precisa se preparar para se manter na disputa quando o Lula não estiver mais no pleito. É a nossa responsabilidade construir o PT quando o presidente Lula não estiver mais nas urnas disputando o nosso projeto, disse ele, que continuou. O presidente Lula nos deixa um legado e ele será fundamental para o nosso partido para o resto da nossa existência. Mas nós sabemos que todos os problemas enfrentados pelo PT, o presidente Lula foi para a sociedade, para as eleições e reconduziu o partido ao seu local de direito. Essas cenas após 2026, até por direito ao descanso e para viver sua vida pessoal, não vamos mais ter, declarou Edinho aqui. Para ele é necessário que o partido se renove, mas Edinho afirmou que o sucessor de Lula não será um nome específico, mas o partido como um todo, né? Sobre isso que ele disse, porque de fato o PT não cogita nenhum nome além do nome de Lula, não se discute isso. O Edinho disse o seguinte, o seu substituto então não será o nome, o substituto será o Partido dos Trabalhadores, porque se o partido estiver organizado, o nome vai ser construído, a liderança vai ser construída. Teremos que construir um partido capaz de enfrentar grandes embates, disse aqui o Edinho Silva. E ele ainda falou também da necessidade de se aproximar da juventude, de quem a sigla está afastada, segundo ele. Agora, a tradição política brasileira é a de prezar, né, o personalismo, de encarnar em algumas pessoas o símbolo de uma legenda. Basta dizer aqui que nós tivemos assim algumas oligarquias que morreram porque faltou o seu inspirador, o seu fundador. Caso, por exemplo, do carlismo lá na Bahia, né? Que de uma hora para outra praticamente desapareceu do mapa, as suas lideranças foram dispersadas e se dividiram em vários partidos. E o carlismo efetivamente morreu, apesar de que o filho do ACM é prefeito lá o neto do ACM é prefeito lá em Salvador, mas não é mais como era antigamente, né? E isso acontece em todas as oligarquias. Não estou dizendo que o PT será uma oligarquia, mas a ausência de discussão sobre nomes para ocupar posições de evidência e liderança realmente faz muito mal, né, a qualquer agremiação. Não seria diferente com o PT. Continua aqui a reportagem afirmando que Edinho também citou o momento histórico da eleição do diretório nesse ano, com menções a interferências estrangeiras e ataque às instituições. A ex-presidente do PT, a ministra Gleisi Hoffmann, esteve presente ao evento, foi aplaudida com gritos de "a Gleisi foi para a gente um excelente presidente". Outros ministros do governo filiados à sigla também compareceram, entre eles Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, Luciana Santos, Aniele Franco, Luiz Marinho e Márcio Macedo. A Gleisi fez falas contra a interferência dos Estados Unidos no Brasil, afirmou que está sendo causada essa interferência pela família do ex-presidente Bolsonaro. No seu discurso, a chefe do Gabinete de Relações Institucionais da Presidência, Gleisi Hoffmann, defendeu a taxação dos chamados BBBs, bancos, betes e bilionários. Ela discursou contra a guerra na faixa de Gaza, puxou gritos contra a anistia e agradeceu nominalmente ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo pelos trabalhos no processo que mira os envolvidos do 8 de janeiro. Tá bom? Ao mesmo tempo em que o PT ganha um novo presidente, uma nova direção, o Congresso se prepara para a volta, né? A volta em um clima
de polarização crescente, um clima esquentado aí, principalmente por duas questões. Do lado do campo progressista, nós temos aí a proposta de isenção de imposto de renda para todos aqueles que ganham até R$5.000. Essa proposta deveria ter andado já desde o semestre passado, mas ficou parada ali no rame-rame ideológico, na disputa do rame-rame ideológico, né? E aí houve todas as crises aí gestadas no âmbito do Ministério da Fazenda que acabaram atrapalhando tudo. E agora o que se estima é que não será diferente, tá? Por quê? Vou pegar aqui uma matéria da Folha de São Paulo de hoje para mostrar para vocês qual é o clima. O clima é exatamente esse aí, ó. O Congresso volta com polarização turbinada e uma lista de votações de interesse do governo, né? Entre outras coisas, o Congresso está atrasado para a votação da LDO, que é a lei que define os parâmetros do orçamento, né? E teremos também, com toda certeza, o embate em torno da cassação do lesa-pátria, do traidor da pátria, o filho 03 do Bolsonaro, o Eduardo. Não vou falar do que vocês querem que eu fale, tá? Aliás, eu vou ler aqui para vocês uma mensagem que a minha mãe mandou para mim, dizendo o que ela espera aqui do meu comportamento aqui enquanto apresentador desse horário aqui no ICL, tá? Vocês vão ver a preocupação qual. Então hoje não vou falar nada de adjetivo nem de nada, nem vou chamar Eduardo Bolsonaro de bananinha, tá bom? Eu sei que vocês nem gostam muito que eu fale isso, mas não estou me excusando de fazer isso não, só que estou atendendo a um pedido muito importante, tá bom? Bom, vamos lá. O Congresso volta na terça-feira com uma lista de projetos de interesse do governo e ainda mais polarizado após as medidas de Alexandre de Moraes contra Bolsonaro, também a sanção dos Estados Unidos ao ministro do STF e a efetivação das sobretaxas sobre os produtos que o Brasil exporta para os Estados Unidos. O PT de Lula promete priorizar a pressão para a imediata cassação do Eduardo Bolsonaro com um pedido de afastamento cautelar do mandato que já está nas mãos de quem? Alexandre de Moraes. O PL de Bolsonaro vai insistir na anistia aos golpistas do 8 de janeiro e também na agenda anti-Supremo, ações que foram foco dos protestos deste domingo em todo o Brasil. Após deputados e senadores terem entrado em recesso em alto grau de litígio com a gestão Lula, os acontecimentos das últimas semanas sinalizaram um bolsonarismo por hora isolado no Congresso, com o Centrão não encampando as reivindicações do grupo, né? Inclusive o Hugo Mota já disse que a pauta da anistia, por exemplo, está afastada por enquanto, né? Mas o que o Hugo Mota diz sentado, ele não sustenta de pé. Então precisamos aguardar aí para ver como é que vai ser o andar da carruagem por esses dias, porque todo mundo sabe qual é o método do Centrão, né? O de criar dificuldades para vender facilidades. O que deve acontecer sobejamente nesse clima de polarização, porque isso facilita as coisas para os vendedores de dificuldades, né? Ainda falando aqui sobre a posição do PL, olha, o líder Sóstenes Cavalcante disse que a votação da anistia deveria ser precedida da aprovação da proposta de emenda constitucional que tira do Supremo a prerrogativa de julgar deputados que tenham cometido crimes, né? Tudo para não ir parar nas mãos do Supremo Tribunal Federal. Pensar em parar de cometer crimes, nada, né, Sóstenes? Mas pensar em aliviar a barra de quem comete crime, isso é o tempo inteiro. É uma conspiração de natureza moral e criminal no Supremo que chega a ser irritante para qualquer cidadão que de boa fé acompanhe a política brasileira, né? Olha só, o que diz o Sóstenes Cavalcante? Diz o seguinte, ó, isso iria acabar com a chantagem do judiciário sobre os parlamentares, tirar a faca do pescoço de Centrão, acabar com o medo de Alexandre de Moraes para poder votar a anistia depois, disse o líder do PL. O posicionamento do Trump, presidente do país mais democrático do mundo, só vai fortalecer a pauta da direita. Estamos repletos de razão, disse aqui o líder do PL, partido que apoia os interesses do governo americano contra os interesses da população brasileira, né? Então tá aqui, o clima é esse, olha. O líder do PT, vamos para o outro lado agora, o Lindbergh. O que ele falou? Ele disse que a direita está isolada, que a prioridade será caçar o Eduardo, que comanda a partir dos Estados Unidos esse festival de medidas absurdas contra o Supremo Tribunal Federal. O que disse o Lindbergh aqui, entre aspas? O espírito é chegar com uma ofensiva grande para pautar a cassação do Eduardo Bolsonaro, um traidor do Brasil que não pode continuar atuando como deputado lá nos Estados Unidos, disse ele. Além da representação por quebra de decoro no Conselho de Ética, Lindbergh entrou com uma ação no Supremo que inclui pedido de afastamento cautelar de Eduardo Bolsonaro do mandato, tá? Como mostrou a Folha,
uma possível cassação de Eduardo por faltas só seria avaliada pela Câmara a partir de 2026. A Câmara também vai decidir o que fazer do mandato da Carla Zambelli, né? Outra que está enrolada, presa lá na Itália, foragida do Brasil, e a Câmara vai ter que se debruçar sobre o caso e tomar uma posição, né? O líder do PL diz que há votos para salvá-la, mas outros deputados do PL afirmam que ela deve perder o mandato, porque se não for extraditada, ela vai ficar em outro país sem condições, obviamente, de ir à Câmara Federal para prestar o seu trabalho, né? A parlamentar foi condenada a 10 anos de prisão, você já sabe, porque invadiu lá o sistema do CNJ, fez uma palhaçada, uma brincadeira de mau gosto e acabou sendo presa terça-feira da semana passada. Vai completar amanhã uma semana em cana lá na Itália. Caberá ao relator do caso da CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, ele é um oposicionista, é o Diego Garcia, do Republicanos do Paraná, anunciar se pretende adotar alguma diligência, como ouvir testemunhas ou a própria deputada, que está licenciada, antes de apresentar um parecer. Seja qual for a decisão da CCJ, a palavra final será do plenário da Câmara. Os bolsonaristas também vão voltar a atacar quem? O Glauber Rocha, né, que querem expulsar do parlamento, querem cassar o mandato conferido por dezenas de milhares de cariocas, mais de 100 mil, contra um parlamentar muito atuante, porque se exasperou diante de um provocador do MBL que foi lá para atacar, inclusive, a mãe dele, né? Do ponto de vista humano, não há dúvida de que o comportamento dele está absolutamente justificado. Agora, à luz do regimento e de uma fração expressiva de parlamentares que querem usar o regimento com esse objetivo mesmo, de fazer uma caça às bruxas aqui, no caso para usar uma expressão do Trump, né? No caso do Glauber, eles pretendem envidar todos os esforços aqui para encantoar o campo progressista e tirar o mandato do Glauber Braga. Outro tema que pode deslanchar, segura aqui a Folha de São Paulo, é o tema das fraudes no INSS. Alcolumbre já disse que quer indicar o senador Omar Aziz, líder do PSD, para presidir a CPMI, que vem por aí. Mota, por sua vez, ainda não bateu o martelo sobre a relatoria, que deverá ser feita por um deputado federal. Então nós temos que aguardar aí. E olha, o senador Omar Aziz teve posicionamentos bons assim, durante a CPI da Covid, né? Mas depois, em relação aos últimos meses, ele tem dado declarações que vão, assim, muito de encontro àquilo que prega o campo progressista. De encontro que eu falo que se chocam com esses posicionamentos, né? Outro assunto em pauta é a análise do veto do Lula ao projeto que aumentou o número de deputados de 513 para 531. Com a alta na reprovação popular evidente que esse tema suscitou, esse projeto passou como uma forma de evitar que os estados perdessem deputados devido aos novos números do censo populacional. Parlamentares afirmam que hoje não há apoio no Senado para validar o aumento dos deputados, porque o Senado votou nisso, gente, pisando em ovos, tá? O Senado votou isso pisando em ovos. Votou por quê? Porque formalmente assuntos decididos por uma casa não merecem reprovação dos parlamentares da outra casa, né? Mas, de qualquer forma, assim, é um assunto muito delicado. E se os senadores resolverem que não vão prestar o apoio a uma medida tão impopular quanto essa, aumento do número de deputados, aí a coisa fica parada por lá mesmo, tá? Mas não se sabe o que vai acontecer com relação a esse tema ainda. Até quando será que os parlamentares brasileiros vão afrontar a opinião pública manifesta das pessoas que residem nesse país e pagam seus salários, hein? Porque isso é, de fato, uma excrescência. Só para lembrar aqui, os deputados estão falando que o Supremo Tribunal Federal decidiu que deveria haver isso, o que é mentira. O que o Supremo Tribunal disse é que precisava corrigir a representatividade, que estava distorcida pelo movimento demográfico brasileiro, né, no intervalo entre os dois censos. Mas não mandou aumentar o número de deputados. Ao contrário, alguns estados deveriam perder parlamentares, né? Mas esses estados alegam que os deputados, como têm acesso às medidas impositivas e a outras da mesma natureza, isso implicaria uma perda. Por quê? Porque eles não estão lá para levar, cada um deles, 60 milhões de reais para suas bases eleitorais, tá? É isso aí. Com relação ao que vem por aí no tarifaço,
no fim da semana passada, a correspondente Raquel Krahenbuhl, da Rede Globo, em Washington, conseguiu endereçar algumas perguntas ao presidente Trump sobre a oportunidade de falar ou não com o presidente Lula. E contrariando o que tinha dito antes, Trump disse que Lula fala com ele a hora que quer, que quiser. Mas não há nenhum analista político no Brasil, inclusive em campos opostos, que diga que essa ligação não tem que ser cercada de um monte de cuidados. Por quê? Porque faz parte da tradição desse governo, que começou no dia 20 de janeiro, do governo Trump, humilhar os seus contendores, né? Ele já humilhou presidentes da África. Outro dia perguntou para o presidente de um país africano que fala inglês como é que ele aprendeu a falar inglês, né? É tão desinformado e preconceituoso que ele nem sabia que o país que representado por aquele presidente fala o idioma inglês, né? As crianças aprendem isso com os pais. Ele humilhou o presidente da Ucrânia, ele pintou e bordou o quanto pôde ao hostilizar as suas contrapartes lá na Casa Branca, né? E é tudo que Lula não quer permitir é que esse gesto, né, ofensivo se repita com ele. Por isso, todos os cuidados. Só que o Lula está reconhecendo que tem limite para essa briga, e o limite está ali na dimensão do interesse da população. Daí nós temos essa manchete aqui no Valor Econômico, dizendo que Lula diz que tem limite de briga com Trump e que não pode falar tudo que quer. Eu repito aqui que o presidente brasileiro não errou em nada até agora, tá? Está conduzindo o assunto com toda cautela, está conduzindo o assunto de uma maneira muito tranquila, apesar da gravidade da situação. Então vamos ler aqui o trechinho da matéria do Valor para a gente saber qual é o contexto. A reportagem diz o seguinte: dias antes das tarifas dos Estados Unidos aos produtos brasileiros entrarem em vigor, o presidente Lula disse que tem um limite para essa briga com o Trump e que não pode falar tudo o que quer. De fato, não pode mesmo. A declaração foi feita durante o evento de posse do novo presidente do Partido dos Trabalhadores, o Edinho Silva, que aconteceu durante o 17º Encontro Nacional do PT, lá em Brasília. O que disse o presidente? Falou o seguinte: nessa briga que estamos fazendo agora com a taxação, eu tenho um limite de briga com o governo dos Estados Unidos. Não posso falar tudo o que eu quero. Como é que aparece um país que ousa desafiar a grande potência? Nós queremos desafiar, nós não queremos desafiar, queremos apenas dizer que queremos passar, disse o presidente Lula. Segundo o Valor Econômico, o petista se disse aberto ao diálogo e a negociar em igualdade de condições, mas não deixou de fazer críticas ao presidente dos Estados Unidos. Disse o seguinte: ele quer extrapolar os limites porque ele quer acabar com o multilateralismo. Quem quiser a confusão conosco, saiba que nós não queremos brigar. Agora, não pensem que nós temos medo. Declarou Lula, que também disse que hoje o Brasil não é tão dependente dos Estados Unidos, mas que, obviamente, que eu não vou deixar de compreender a importância da relação diplomática, complementou. Aliás, gente, a mudança do perfil dos mercados brasileiros aí fora, a partir da era Lula, criou muitos críticos, né? A direita fala o seguinte: Lula quer acabar com o multilateralismo, quer negociar diretamente com o hemisfério sul do planeta, de fato. E isso fez com que o Brasil se tornasse menos dependente das exportações para os Estados Unidos, né? Então, hoje, as exportações, em relação ao começo do século, elas já caíram pela metade. Elas estavam na casa de 25%, hoje são cerca de 13%, né, do total de produtos exportados pelo Brasil. O que deu ao Brasil mais autonomia, inclusive, que nos garante acesso a mercados que podem repor o espaço comercial perdido por causa das sobretaxas americanas, né? Continua aqui a reportagem do Valor. Estiveram presentes no evento os ministros Márcio Macedo, enfim, fala aqui de todo mundo que esteve lá, e a primeira dama, Janja da Silva, o advogado da União, Jorge Messias, deputados, senadores, vereadores, líderes de partido também participaram do evento ontem, ao qual Lula também acorreu, né, na posse do novo presidente do PT. E ainda sobre a questão do tarifaço, olha, o assunto caiu no gosto popular, ao menos no ambiente das redes, né? Ao menos no ambiente das redes. Aqui também no Valor Econômico, a reportagem falando sobre a liderança que esse tópico alcançou nas discussões nas redes sociais em julho. Portanto, isso demonstra que a população está se informando, está atuando, está opinando sobre o assunto, né? A matéria nos conta que
A decisão do Trump de taxar as exportações brasileiras liderou a discussão nas redes sociais em julho. O assunto alcançou 15% do total de postagens relacionadas aos temas de comportamento, bem-estar, cultura e ESG, de acordo com o levantamento da Ponto Map, que é uma agência de análises e levantamento de dados. No debate virtual, prevaleceu o possível impacto no cotidiano que a medida do governo americano vai causar. Quando um tema complexo e distante, como um conflito comercial entre países, é traduzido para algo que impacta diretamente o orçamento e a rotina das pessoas, o assunto imediatamente se torna mais relevante. Foi o que explicou o CEO da Ponto Map, a CEO, Giovanna Massulo, né? Segundo ela, os temas da economia são muitas vezes considerados complexos pela opinião pública. Ela disse o seguinte: há 10 anos nós acompanhamos o debate sobre a agenda do país nas redes sociais e a economia sempre esteve entre os eixos de menor engajamento, afirmou ela. Ganha relevância quando entra no cotidiano. E o melhor exemplo é a inflação. As redes sociais funcionam como um termômetro do interesse coletivo. O engajamento cresce porque as pessoas sentem que aquela notícia tem a ver com elas, com a mesa, com o orçamento, com a vida delas. Para essa senhora, CEO da entidade que fez esse levantamento, as manifestações são, em sua maioria, celebram a possível redução dos preços da carne e do café com a pausa na exportação. Ela explica que em 74% das postagens o público é apartidário e demonstra apoio ao Brasil, citando a soberania nacional e ainda criticando o governo americano por considerarem as pessoas, injustas as taxações. Para muitos internautas, essa medida internacional afronta diretamente a nação, pois toca em valores profundos como orgulho e identidade nacional. Apesar das críticas ao país, o brasileiro reage quando sente que o Brasil está sendo desrespeitado, explica ela. O tarifaço do Trump foi interpretado como um gesto hostil e desrespeitoso, e isso explica a grande mobilização digital em torno do tema. Agora, eu quero chamar a atenção de vocês para um aspecto secundário dessa história toda. A gente está vendo aí essa discussão em torno do Pix, né? O Pix, que realmente um meio de pagamento inventado aqui pelo Brasil, não é governamental, ele foi discutido abertamente com os bancos que se valem do Pix hoje, inclusive para ganhar dinheiro, porque o Pix de pessoa jurídica para pessoa física, por exemplo, ou para outra pessoa jurídica, é cobrado, né? Como desejariam fazer as Big Techs aí em todas as transações que seriam mediadas por esse meio de pagamento instantâneo aí. Agora, é de se pensar aqui como a direita brasileira perdeu a bandeira do Pix. Você se lembra que no fim do ano passado, nós tivemos aquele espetáculo quase selvagem, de tentativa de linchamento da área econômica do governo, porque se falou em aumentar a fiscalização sobre o Pix para evitar a lavagem de dinheiro. Naquele momento, a direita dizia o quê? O Pix é do Bolsonaro, foi o Bolsonaro que inventou. O que não é verdade, mas tem uma coincidência aí no calendário. Por quê? O Pix vem sendo gestado desde a gestão do Temer, uma ação do Banco Central, uma ação institucional do Banco Central. E ele acabou sendo instituído no governo Bolsonaro. Mas os bolsonaristas agora, diante das manifestações do Trump, das Big Tech, querem nem saber de ouvir falar em Pix. Quer dizer, a bandeira que era deles foi transferida de graça para o campo progressista, Sabe o que está faltando agora? A gente começar a tentar resgatar as cores da bandeira brasileira, porque eles se apropriaram disso, se apropriaram dos símbolos pátrios e transformaram isso na flâmula, no emblema, na legenda desse movimento de extrema-direita. Eu mesmo estou pensando aqui se eu devo ou não comprar uma camisa da seleção para vir aqui apresentar esse programa no ICL. Sabe por quê? Porque essas coisas não pertencem ao bolsonarismo, essas coisas pertencem a toda a nação brasileira, E como o campo progressista viu esse exercício de apropriação indevida, acabou também abrindo mão do uso desse tipo de símbolo pátrio, Símbolo pátrio, as cores da bandeira estampadas na camiseta do futebol, que é o esporte nacional. Como a gente já viu que o Pix, que era uma apropriação quase que sagrada pelo bolsonarismo, mudou de mãos. Hoje, essa bandeira está na mão do campo progressista. Fica aqui a pergunta, é possível recuperar as cores da bandeira brasileira, transformar de novo o uso dessas cores apenas em assunto de interesse da cidadania brasileira e não de uma facção da opinião pública? É de se ver o que vai acontecer, Vou tomar uma aguinha aqui porque a garganta
começa a apitar aqui no finzinho de cada programa e nós ainda temos mais 10 minutos. Eu não posso ficar afônico, senão você vai ficar sem as notícias, né? Sobre a sucessão no Brasil. A sucessão no Brasil, hoje, mais do que nunca, passa necessariamente por quem? Pelo Luiz Inácio Lula da Silva, o famoso Lula, né? Mas será que o Lula está apto? Será que ele vai estar apto a ser presidente? A gente sabe que o Lula, né, já está com a idade bastante avançada. Será que isso constitui um impedimento? E o que será que pensa o próprio Lula sobre isso? O Lula não tem tido nada parecido com o Biden, mas ele fez uma remissão agora. Por quê? Citando o Biden, como está aí na manchete do jornal, reforça que só será candidato em 2026 se estiver com saúde 100%, né? E, enfim, o Lula tem se esmerado em dar demonstrações de saúde. Está mesmo muito saudável, porque ele está com quase 80 e ele agora, toda vez que ele é chamado ao microfone, ele dá uma corridinha. Vocês já viram isso? É até engraçado de ver aquilo, mas corre, mostra que não tem nenhum problema de mobilidade, que está lépido, esperto, né? Que está raciocinando bem como nunca e que a lucidez dele está indelével, está intocada, né? Está mandando muito bem. O Lula, ele faz exercícios, enfim, ele se diverte lá nos jardins do Palácio da Alvorada, está tudo bem com ele, mas ele voltou a chamar a atenção para a questão da idade. Olha só, vou ler aqui para vocês. Citando o ex-presidente democrata dos Estados Unidos, Joe Biden, que teve que desistir da candidatura à reeleição por causa de problemas de saúde, o presidente da República voltou a dizer neste domingo que só será candidato se estiver 100% bem de saúde, né? O que ele falou lá no encontro do PT? Para eu ser candidato, eu tenho que ser muito honesto e sincero comigo. Eu preciso estar 100% de saúde. Para ser candidato e depois acontecer o que aconteceu com Biden, jamais. Não vou enganar o partido, disse Lula a uma plateia de militantes petistas. A gente sabe que o Lula esbanja saúde e ele quer dizer exatamente isso, que ele está bem, tá? Ele não está chamando para si um problema, para ser colocado no campo eleitoral. Pelo contrário, ele está tentando aqui reafirmar que a saúde dele está ótima até agora. Mas reforçou, porém, que costuma repetir de que apesar de estar com 80 anos, se sente com a disposição de 30. E disse que se for candidato vai ser para ganhar as eleições. Uma pesquisa da Datafolha apontou uma ligeira recuperação da posição do presidente Lula em relação à disputa do ano que vem, lidera de forma isolada em todos os cenários em que disputa no primeiro turno e no segundo se descolou do limite da margem, além do limite da margem, do erro do inelegível, é bom lembrar, inelegível Jair Bolsonaro e do governador de São Paulo, Tarcísio Freitas. De acordo com a pesquisa, Lula vence Bolsonaro por 47% a 43%. Em um cenário com Tarcísio Freitas, o governador de São Paulo teria 41% e Lula 45%. A vantagem do petista sobre Michele é de 48% a 40%, sobre Eduardo de 49% a 37% e sobre o Flávio Bolsonaro de 48% a 37%. Datafolha foi às ruas entre 29 e 30 de julho, entrevistou 2.004 eleitores em 130 municípios brasileiros, tá? É isso, gente, com relação ao nosso presidente. Oi. Tá, estou recebendo aqui uma informação, gente, da nossa coordenação aqui, de que nós temos aqui uma informação importante chegando aqui nos grupos. Eu vou ler para vocês já, para saber aqui o que foi que aconteceu, tá? Olha só, aqui é óbvio que isso ia acontecer. Obrigado, Helga, por ter mandado o aviso aqui. Está aqui no site da Folha de São Paulo. Foi publicado agora às 7h36, então vou ler já para vocês a notícia aqui, olha. Moraes manda Marcos Duval usar tornozeleira eletrônica, né? O senador foi recebido pela Polícia Federal retornando da viagem dos Estados Unidos nesta segunda-feira. Opa, quer dizer que o homem que afrontou o Xandão e exibiu seu passaporte diplomático, que tinha escondido, foi para os Estados Unidos apenas para desafiar o Supremo Tribunal Federal e voltou de lá agora, vai ter que usar uma tornozeleira. O ministro Alexandre de Moraes está bonzinho demais esses dias, não está não? Porque esse cara, todo mundo julgava que ao voltar para o Brasil seria preso, né? Seria preso. Enfim, vamos lá, ver o que aconteceu aqui com o Marcos Duval. O senador Marcos Duval foi recebido pela PF ao desembarcar em Brasília nesta segunda, vai ter que usar a tornozeleira eletrônica por ordem do Xandão.
O parlamentar viajou aos Estados Unidos contrariando uma decisão expedida pelo ministro. Moraes havia determinado a apreensão do passaporte de Marcos Duval, mas o senador viajou com um documento diplomático que continuava com ele. Marcos Duval é investigado por ter feito campanha nas redes sociais contra os policiais federais que atuavam na investigação da trama golpista e foi por conta dessa investigação que houve a decisão para apreensão do passaporte dele lá em 2024, em agosto, quando ele passou a ser investigado e teve as redes sociais bloqueadas. Marcos Duval foi levado ao Centro Integrado de Monitoração Eletrônica, um órgão da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal, responsável pela instalação das tornozeleiras. Está acompanhado do advogado Igor Dantas. Em março deste ano, o ministro Alexandre de Moraes havia rejeitado um novo recurso do senador contra a decisão que determinou a apreensão do passaporte dele. Mas esse senador, que não se dobra a nada, que parece querer ser preso mesmo, porque as afrontas dele são afrontas repetidas, reiteradas, né? Ele embarcou para os Estados Unidos no dia 23 de julho. 8 dias antes, a defesa dele entrou com uma petição no Supremo pedindo uma autorização para a viagem do senador, a companheira, a filha dele e a enteada. O documento informava as datas de ida e volta, o hotel em que a família se hospedaria em Orlando e bilhetes para acesso ao parque de diversão da Universal. No documento obtido pela Folha, a defesa alega que o Supremo não proibiu expressamente o senador Marcos Duval de sair do país. E aí conclui o seguinte, olha, inexiste motivo para negar ao peticionário o direito de viajar de férias com sua família ou de privá-lo de convívio familiar. Vale lembrar que nenhuma das decisões proferidas nos autos proibiu de viajar com a família. E aí no dia 16, o ministro Alexandre de Moraes negou esse pedido. O ministro argumentou que não havia motivo para modificar as medidas cautelares e negou o pedido da viagem. Só que a intimação só chegou à defesa do senador no dia 24, quando ele já estava lá em Miami. Como o processo corre em sigilo, um oficial de justiça precisou entrar em contato com os advogados para comunicar a negativa do ministro. Assim mesmo, Marcos Duval foi. E a matéria da Folha explica aqui que como reação à viagem do senador aos Estados Unidos, o ministro Alexandre de Moraes decidiu bloquear as contas bancárias e o cartão de crédito de Duval e da filha dele, segundo informou a defesa do senador à Folha. A assessoria de imprensa do Supremo disse que não iria comentar o caso. Quero ler para vocês uma última notícia aqui antes de encerrar o jornal, tem mais um minuto. Olha que dado absurdo. Veja só como o Brasil é um país cruel com as suas adolescentes, né? Apesar de a gente ter um arcabouço legal que protege o menor, que é vistoso, que enche os olhos do mundo, a cada hora, 44 adolescentes dão à luz no país, manchete da Folha de São Paulo. 5 delas menores de 15 anos, né? O que nos diz essa matéria aqui rapidamente? Durante um parto de emergência na região metropolitana de Belo Horizonte, uma menina de 12 anos, grávida de 8 meses, morreu. O caso ocorrido em 13 de julho é mais um a expor o ciclo de violência a que meninas grávidas são submetidas no Brasil, que vão da dificuldade do aborto legal à maternidade forçada, passando pelo rompimento com os vínculos familiares. É uma tragédia, não é não, gente? A gente depois vai, com certeza, aprofundar essa discussão nos outros programas aqui do ICL, tá bom? Agora eu tenho que encerrar aqui com uma mensagem para vocês. Sato, põe aqui no telão, por favor. Olha, no dia 5, amanhã, terça-feira, nós vamos ter a exibição aqui de um documentário que você precisa assistir, tá? Esse documentário se chama Quanto custam os ricos ao Brasil? Quanto custam os ricos no Brasil, né? É um documentário que o ICL preparou para você para dimensionar o tamanho do fosso provocado pela desigualdade, né? Então vamos saber quem são os ricos, quanto eles custam e quanto custam esses ricos à sociedade, porque eles pagam proporcionalmente menos impostos do que a maioria da população brasileira, tá? E logo a seguir, a Débora Maganha e o Eduardo Moreira vão fazer um debate sobre o tema aqui no ICL, tá? Um tema que eles são extremamente afiados. Então não perca, tá? Você pode pegar aqui nesse endereço aqui, olha, icl.com.br/estreia, icl.com.br/estreia, o seu convite para assistir esse documentário que vai ser exibido amanhã às 8 horas da noite com o Eduardo Moreira e a Débora Maganha debatendo em seguida, tá bom?
Quero desejar um bom dia para vocês, boa semana, vamos aguardar o que vai acontecer, vai ser uma semana bem legal de acompanhar aqui no Brasil, com muita coisa que vai acontecer, e nós estaremos aqui às 7 da manhã para discutir como é que serão as próximas 24 horas, tá? Bom dia para você, obrigado pela sua audiência, até amanhã. Tem uma dificuldade em explicar que o rico não é quem tem um Jeep Renegade. O rico é quem recebe mais de R$1 milhão, que vive de juros e dividendos. É uma mentira quando as pessoas falam, no Brasil a gente paga imposto, mas não volta pra gente. Volta sim, mas volta só pro rico. Você vai saber dizer quem somos nós e quem são eles. A nossa classe média, branca, se acha elite. Então, como ela não vai se identificar com aquilo que ela acha que ela é? Que quem ganha 100 mil por mês conseguiu convencer quem ganha 10 mil por mês que o problema do Brasil é quem ganha R$1.000 por mês. É uma vergonha. A situação brasileira em matéria de cobrança de impostos dos ricos e das empresas é uma vergonha!